Glória a Deus, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal aqui. E esses dias, nossos vídeos, nós estamos compartilhando 21 dias de jejum de restituição de A a Z. Estamos aí, né, irmãos, na reta final do nosso jejum, chegamos na última semana, né? Eu creio que os irmãos já têm muitos testemunhos para compartilhar, né, das 2 primeiras semanas de jejum. Creio que de hoje até o final do jejum, aí até domingo, você vai ter também milagres, né? Você verá restituição na sua vida, você verá orações sendo respondidas, amém? E quem vos fala mais uma vez aqui, o pastor Marcelo, e eu quero te dar hoje as boas-vindas ao nosso compartilhar do 17º dia do nosso jejum, amém? Chegamos aí ao dia 17, 17º dia dos nossos 21 dias de restituição de A a Z. Quantos aí têm sido edificados nesse jejum? Quantos têm sido aí ricamente abençoados? Quem tem visto de fato o Senhor fazer? Quem tem sentido da parte de Deus aí poder, milagres, restituição, cura, restauração, aleluia. E eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Receba isso aí agora, em nome de Jesus, que você verá milagres nesse jejum ainda. Amém? Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Mas vamos lá, né, queridos irmãos? 17º dia, e hoje nós vamos falar acerca de Pedro e a restituição do sobrenatural. Deus quer restituir nas nossas vidas, entre nós, o mover sobrenatural, o valorizarmos o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 5, do verso 1 a 11. Me acompanha aí no seu livro. E aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia, né, do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, aleluia, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Glória a Deus. Vamos ver esse processo aí da restituição do sobrenatural na vida de Pedro. E eu quero declarar mais uma vez sobre a sua vida que você também viverá uma pesca maravilhosa. Você viverá o milagre. Você viverá restituição da parte de Deus na sua vida esses dias. Amém? Esse texto acima foi o momento no qual Jesus restituiu o sobrenatural na vida de Pedro. Perceba o quanto foi poderoso o momento e a consequência marcante dessa restituição na vida dele. Jesus estava ministrando para as pessoas e multidões à sua volta que ouviam seus ensinamentos na praia. A praia fala da superfície natural segura para o ser humano. Isso indica que aquelas pessoas, ainda que ouvissem Jesus, não estavam dispostas a sair da praia, onde era a sua zona de conforto e segurança natural. Meu irmão, deixa eu falar para você, só vive o sobrenatural de Deus, só vive milagre aquele que sai da zona de conforto, aquele que sai da zona confortável
e decide aí pisar nas águas, que decide ver o milagre, né? Que decide andar pela fé, que larga a confiança nas coisas naturais e coloca completamente a sua confiança em Deus. Quer ver milagre nesses dias, meu irmão? Ande nas águas, coloque completamente a sua confiança no Senhor, aleluia. Saia da praia, né? Amém? Continuando, Jesus entrou no barco de Pedro, porque estava ali na praia, conformado. Jesus entrou no barco de Pedro, aleluia. E Pedro, meu irmão, ele estava ali na praia, conformado com a sua derrota naquele dia. Pedro já tinha aceitado, né? Qual era a derrota dele? Pedro, com todo o seu conhecimento e expertise de pescador, teve uma noite ruim de pescaria. Não pegou nada de peixe, né, irmãos? Deve ter sido bem frustrante. Passou ali a noite pescando, tentando, né, lançando as redes e não conseguiu nada. E a provisão dele, o sustento, a sua provisão ele era pescador, o sustento vinha por meio da pesca. E era muito ruim, muito frustrante quando você passa ali a noite toda tentando pescar e não consegue pegar nada, né? Isso com certeza lhe traria dificuldades para pagar as suas contas. Não havendo peixe, não havendo venda, não há dinheiro. Não havendo dinheiro, ficaria sem pagar o aluguel, seu condomínio, a escola dos meninos, plano de saúde, e muito menos trocaria o carro, ou muito provavelmente teria que desistir da viagem de férias em Jerusalém com a sua família. Mas para quem anda no natural, essas coisas fazem parte do dia a dia, pois a nossa força natural, irmãos, ela tem limites, e Pedro estava experimentando esse limite naquele dia. Por isso que a nossa força tem que vir do Senhor, confiança. E homem de Deus e mulher de Deus anda no sobrenatural, não anda por vista, não anda pelo que vê, não anda pelas suas emoções, ele anda por fé, ele anda no sobrenatural, aleluia. Glória a Deus, vamos prosseguir, amém? Jesus entra no barco de Pedro justamente para tirá-lo de lá e colocá-lo no seu próprio barco. Ele pediu que Pedro afastasse um pouco o barco para dentro do mar. Pedro fez a escolha certa quando aceitou Jesus no seu barco. Jesus ministrou a todos, inclusive a Pedro, que ouvia atentamente as palavras de vida eterna. Pedro estava em um patamar à frente da multidão que continuava na praia. E na praia o máximo que conseguimos são alguns lampejos de sobrenatural. Não mais do que isso. Entrar pelas portas do sobrenatural, que é o poder de Deus em ação, somente para aqueles que têm disposição de entrar no mar. E Pedro aceitou voltar para o mar. Você aceita entrar no mar, meu irmão? Você aceita aí pisar nas águas? Tem que aceitar. É nesse momento que a gente precisa depositar no Senhor a nossa confiança e a nossa fé e ver o milagre e ver o sobrenatural de Deus. Amém? Né? Pedro aceitou. Pedro podia ter falado: não, Senhor, tentei de tudo. Eu sou pescador, eu sou profissional, né? Eu vivo disso. O que o Senhor sabe de pesca? Tu não nem é pescador, né? Podia ter falado isso, não vai dar certo. Se ele tivesse feito isso, ele não desfrutaria do milagre, não veria o sobrenatural de Deus. Ele foi tão abençoado nessa pesca que ele abençoou até os sócios, os outros pescadores que estavam perto, amém? É isso que acontece quando você decide crer no sobrenatural e decide andar pela fé, amém? É isso que acontece, aleluia. E Pedro voltou e disse ao Senhor: sob a tua palavra eu lançarei novamente as redes. Nós estamos, irmãos, debaixo dessa palavra e precisamos crer. Quando o Senhor fala, lança as redes, o milagre vai acontecer, amém? Quando Jesus terminou de falar, fez uma proposta a Pedro: vamos para águas profundas para poder pescar. Agora pescaremos a maneira de Deus, não mais a maneira do homem, aleluia. Vamos sair do natural e entrar no sobrenatural, e você vai se surpreender com algo que você nunca viu acontecer. A resposta de Pedro aqui, né? Os irmãos estão me acompanhando aí, amém? A resposta de Pedro aqui foi interessante. Eu já tentei pescar toda a noite anterior e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aqui está o que aprendemos 2 capítulos atrás, né, irmãos? Os irmãos se lembram? A escolha de acreditar em Deus, de ter uma visão correta do Senhor, de saber que Ele é por nós, amém?
Pedro não era íntimo de Jesus, mas escolheu acreditar em Cristo. Mesmo a palavra de Deus sendo contra todas as evidências, mesmo a palavra de Jesus sendo contra todas as evidências naturais conhecidas por Pedro. Lembrando, né? Pedro era um pescador profissional, ele conhecia a região ali também que ele estava pescando, mas ele decidiu crer. O milagre acontece quando decidimos crer. Amém? Qual o resultado imediato para Pedro por essa escolha? Ele pegou tantos peixes que teve que pedir ajuda a outro barco para socorrê-lo. E mesmo assim, quase que 2 barcos afundaram. Tamanho foi o milagre, tamanho foi o poder de Deus, aleluia. Quase que os barcos afundaram de tanto peixe que lotou a rede deles ali. Com essa pescaria, os problemas financeiros estavam resolvidos. Talvez agora ele poderia até realizar o grande sonho de férias com a família em Jerusalém, o sonho do carro novo, aleluia. Mas por que Jesus escolheu justamente aquele lugar para introduzir Pedro na vida sobrenatural do reino de Deus? Porque aquele era o lugar que Pedro sabia muito bem dos limites que a vida natural nos impõe. Aquele era o lugar de derrota de Pedro em sua vida como empresário de pesca. Naquele lugar, Pedro não teria dúvida alguma que foi o sobrenatural quem proporcionou aquela experiência. Aquilo ali não era coisa da sua cabeça, era um fato miraculoso, feito por Deus a partir de Pedro aceitar o desafio de sair do raso e ir com Deus para águas profundas. Olha para o seu irmão do lado aí e diga para ele: meu irmão, esses dias nós vamos sair do raso e vamos para águas profundas. Amém? Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. O Senhor quer te levar a águas mais profundas, porque são nas águas profundas que a gente desfruta dos milagres e do sobrenatural de Deus para nós. Amém? Pedro, como um crente genuíno, sabia muito bem dos grandes feitos do Senhor no passado, mas na sua própria vida esses feitos eram somente histórias. Ele precisava ser restituído do poder de Deus e saber que não importa se é a vida sentimental, vida profissional, liderança, família, casamento, finanças, saúde ou qualquer outra coisa, precisamos do sobrenatural para termos o melhor de Deus. Amém? Não há como viver em qualquer área das nossas vidas somente no natural, pois são cheias de limites e intempéries que colocam uma tampa em nossas conquistas. Se queremos o extraordinário, irmãos, é necessário a restituição do poder de Deus em nossas vidas. Amém? Então, se você quer viver o extraordinário, quer ver milagres, clame pela restituição do poder de Deus na sua vida esses dias. Amém? Fala: Senhor, eu quero ver o seu poder, eu quero ver o sobrenatural, eu quero ver milagres, eu quero confiar, eu quero andar nas águas, eu quero confiar, eu quero alimentar a minha fé, eu quero ter a esperança no Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir o mar diante de mim. Vai declarando milagres, vai declarando o sobrenatural. Aleluia. Quais as consequências sobre a vida de Pedro ao ser restituído o poder de Deus na sua vida? Primeiro, ele resolveu a questão mais imediata da falta de dinheiro, para as suas necessidades. Segundo, isso levou a conhecer mais, a confiar ainda mais em Jesus Cristo. Muitos filhos de Deus não confiam completamente nele porque ainda não tiveram uma experiência nas águas profundas com Jesus Cristo. Terceiro, mudou completamente o rumo e a vida de Pedro. Quando o poder de Deus é restituído em nossas vidas, a eternidade cresce de forma assustadora em nossa visão. É como se viéssemos em alta velocidade e batêssemos em uma grande muralha colocada de forma instantânea à nossa frente. Não há como ignorá-la e muito menos suas consequências em nossas vidas após a batida. Jesus tinha uma proposta para Pedro: tornar-se pescador de homens. No entanto, era necessário primeiro restituir o poder de Deus na sua vida, a fim de que ele pudesse aceitá-la. Ele precisava de algo palpável, mensurável, concreto para abraçar a proposta divina, irmãos. A restituição do poder de Deus deu isso a ele, amém? E eu quero dizer que esses dias a sua fé será ainda mais fortalecida por tantos milagres que o Senhor fará na sua vida e através de você, aleluia. Meu irmão, olha só, não seja, marque isso aí no seu livro,
Não seja como Pedro na praia, limpando as redes, resignado em sua vida insignificante para a eternidade, né? Misericórdia. Não fica aí lambendo ferida, lamuriando, aquela dosinha, aquela autocomiseração. Ai, tadinho de mim, não sei o que, meu irmão. Vai agir, aleluia, creia. Aplica fé, creia que o Senhor está com você. Lança novamente as redes que você vai ver o milagre. Aleluia, creia, o Senhor está comigo, o milagre vai acontecer. Amém? Seja o Pedro aceitando o desafio de águas profundas, onde o poder de Deus é restituído na sua vida para que ela nunca mais continue na mesmice. Amém? Nunca mais. Saia da rotina, saia da mediocridade, viva o extraordinário, viva o sobrenatural de Deus. Aleluia. Seja grande como ele foi aqui, no aqui e agora, e ainda mais tornando-se grande referencial pela eternidade afora. Tem algo, meu irmão, na sua vida que está além do seu poder natural? Então abrace a restituição do sobrenatural e passe por cima desse obstáculo. Aleluia! Deus te chama hoje para você viver o sobrenatural, o extraordinário. Saia da praia, saia do raso, saia do nível natural das coisas. Decida hoje viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, meu irmão, sempre de fazer a confissão no final do capítulo, aleluia. Vamos ler? Vamos ler. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Aleluia. Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais esse vídeo, pelos meus irmãos que estão aqui nos acompanhando todos os dias, pelas células que têm compartilhado a sua palavra. Deus, nós não somos o povo que anda no natural, nós não somos o povo que está acomodado com águas rasas, mas nós somos aqueles que andam no sobrenatural, Senhor. Nós somos aqueles que andam pela fé e não por vista. Nós somos aqueles que vão dar resposta certa para o Senhor, e o Senhor nos levará a águas profundas e nós viveremos, Pai, milagres e o mover sobrenatural de Deus. Restitui em nós, Senhor, o sobrenatural nesses dias. Faça-nos a sermos homens e mulheres que andam pela fé, que não andam por vista, mas que creem em milagres, que vivem o extraordinário. Em nome de Jesus, queremos ser, ó Deus, como Pedro foi na resposta que ele deu ao Senhor. Sob a tua palavra nós lançaremos a rede, e nós cremos nessa palavra, cremos que o Senhor está conosco, e esses serão dias que nós viveremos milagres, o sobrenatural e o extraordinário da parte de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, meu irmão, glória a Deus, Deus abençoe. É isso aí, espero você amanhã em mais um vídeo aí. Forte abraço, tamo junto.